Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar de Chelsea e Arsenal. Tranquilo? O projeto fracassado do Chelsea e o Arsenal já quer se livrar do Havertz, vendeu o Martinelli. Rapaziada, esse vídeo deve ficar longo. Eu tô doente, também tô falando mais lento do que o normal. Então coloca no acelerador aí, 1.5. Agora tá tendo um negócio aí de 3.0 agora no YouTube. Então coloca no acelerador aí e vem com o BCzinho. Chelsea, Arsenal, rapaziada, ó, amanhã... Talvez hoje ainda, vai depender se o Cauã faz a thumb a tempo. Vai sair o BC Apostador 5 para as quartas de finais aí do Super Mundial. Nas oitavas, 7/1 de acerto, hein? Foi 7/1 de erro, não. Foi 7/1 de acerto, só errei no City. Então, o BC Apostador vai sair amanhã. Hoje saiu, ó, por exemplo, o Luqueba tem que sair do Leipzig. E o Watkins serve pro Arsenal? Ainda serve pro Arsenal? Watkins, Luqueba, aquele conteúdo exclusivo para membros, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix. Rapaziada, todo dia alguém me manda assim, ó. BC, se eu me tornar membro Pix, só vale até o fim do ano? Não, cara, é o período de um ano. Se você assinar hoje, 3 de julho, vale até 3 de julho de 2026. É o período de um ano. Porque muita gente às vezes não assina porque, já tô na metade do ano. Em janeiro eu viro membro. Não, rapaziada, é o período de um ano. Tranquilo? Vamos lá, rapaziada. Vamos falar do projeto. Virei até figurinha, cara. Olha isso aqui, velho. Confia no projeto. Velho, os caras são foda, velho. Aí tem essa daqui também, ó, do Nicholas Jackson, ó. Você que é foda. Mano, os caras fizeram uma figurinha do BC, velho. Confia no projeto. Mano, muito bom, mano. Quem fez aí? Vocês estão com tempo, hein? Vocês estão com tempo. Nossa, mano, se tivesse doação de tempo. Tem um filme, né? Que é os caras que ficam um doando tempo pro outro, né? Devia ter isso, né? Na vida real. Seria massa. Mas enfim, rapaziada, o BCzinho virou figurinha. Pode fazer, rapaziada. Não tem bronca, não. Não tem bronca, não. Se eu faço zoeira com alguém, eu tenho que estar preparado pra ser zoado. Pergunta o pessoal lá do jogo do Flamengo no grupo do WhatsApp. Tava totalmente tiltado e os caras me zoando. Pô, eu tenho que aguentar. O chato é quando o cara faz zoeira e não aguenta zoeira. Por exemplo, quando o Homem-Bomba ganhou o título da Nations, eu tive que aguentar os fãzinhos deles aqui falando um monte de coisa. Faz parte, eu tô 2 anos, ó, macetando as fanzetes do Homem-Bomba. Aí os caras ganham uma, tem que aguentar. Fazer o quê? É do futebol, né? Mas demorou 2 anos, ó. Imagina, 2 anos sendo açoitado. Faz parte, meus amigos. Então, pode zoar, pode fazer figurinha, entendeu? Não usando minha imagem para o mal, né? Para o mal, pode fazer figurinha, não tem problema nenhum, rapaziada. Pode me zoar. Agora, isso não vai aumentar o seu QI e nem diminuir o meu. Vamos lá, rapaziada, vamos falar do projeto do Chelsea que é tão polêmico, né? E o pessoal às vezes tem muita dificuldade de entender. Primeiramente, ó, preço do Guitem, 56 milhões fixos, mais 4 de bônus. Um pacote de 60. Justo e bom pra todo mundo. Aqui foi um acordo, aqui foi uma negociação que foi boa pra todo mundo. Todo mundo saiu satisfeito aqui. O Borussia Dortmund tem dinheiro pra investir. O Chelsea pegou um valor justo. Vocês viram aí quanto o Newcastle quer pagar no Elanga? Rapaziada, a sua mãe mentindo pra você que é bonito, ela mente. Mas o mercado, ela nunca mente. O mercado não mente. A sua mãe dizendo que você é bonito, ela mente. Mas o mercado nunca mente. Enfim, rapaziada, vamos lá. Eu tava vendo o podcast do The Athletic, o David Austin, ó, do projeto do Chelsea. Naturalmente, erros vão acontecer. Vai ter experimentos que não vão funcionar. Que vai ter muitos jogadores para isso. Alguns vão funcionar, não vão funcionar inicialmente, mas vão funcionar a longo prazo. Você vê o Caicedo brilhando agora, por exemplo. Vai ser um pouco tentativa e erro. Quando você... Aí fala, ó, essa é a mentalidade um pouco americana, que precisa desse trade, ó. Ó, isso aqui é muito importante. PSA era a era do fair play financeiro. Não é justo comparar esses donos do Chelsea com Abramovich. Quem faz isso é burro, mal intencionado ou burro? Gente, não tem outra coisa.
ou é burro ou é mal intencionado, comparar com o Abramovich. Não tinha fair play financeiro na época do Abramovich. E quando começou a ter, quem lembra? Como foi que o Chelsea financiou o Lukaku? Me lembrem, senhoritas aí. Os bonitão. Me lembrem. Como é que foi que o Chelsea financiou o Lukaku? Hã? Tenho que lembrar vocês como o Chelsea... Vou nem falar nada. Mas vai lá no Transfer Market e compara lá no Transfer Market como o Chelsea financiou o Lukaku na época. Quem precisou vender? O que precisou fazer para vender o Lukaku na época? Ali foi o comecinho já do fair play financeiro. Você acha que o City ia fazer o que começou fazendo lá naquela época hoje? Não dá para fazer. Sabe qual é o maior exemplo disso? O Newcastle com a Arábia Saudita. Vocês estão vendo a Arábia Saudita aí? Os caras passaram um ano nem contrataram. Gente, janela de verão. Janela de verão. O Newcastle não contratou só um reserva pro Isaac. E vai dizer que a Arábia Saudita não tem dinheiro? É isso que o pessoal não entende, cara. Comparar o pessoal hoje da WCO com a Abramovich, cara, é de uma falta de intelectual, de intelecto enorme, cara. É de uma desonestidade enorme, mano. Porque não tinha fair play financeiro naquela época. Hoje tem. Outra coisa. Naquela época, o futebol estava mais barato. Hoje está mais caro. Naquela época, se pagava grandes valores e pouco salário. Hoje não. Hoje o salário está muito alto. Então, não, com certeza, a abordagem do Abramovich hoje seria diferente, gente. Seria totalmente diferente. Pode ter certeza. Então, é um negócio que eu não consigo, ó. Aí fala, ó, alguns clubes estão aprendendo agora. Olha o que o David Austin fala. Alguns clubes estão aprendendo agora. Ou seja, os grandes errados, os burros. Mano, eu acho um negócio que eu fico mais maravilhado é no Twitter, velho. Mano, tem uns caras no Twitter, eu fico imaginando. Esse cara, ele é CEO de alguma empresa, de alguma startup. Esse cara aqui deve ter aberto 15 restaurantes. O outro aqui deve mexer com robótica. O outro aqui deve ser algum engenheiro. O que eu vejo de padeiro de Harvard no Twitter é um negócio inacreditável, velho. Pronto, tô cercado de Elon Musks. Cercado de Roberto Justus. Ou seja, o que todo mundo falava que era errado, ó, alguns clubes estão aprendendo agora. Os caras chegaram. Você acha que os caras chegaram e estudaram o mercado? Tenho certeza. Eles estudaram o mercado porque muito da abordagem deles era a mesma coisa da época do City, da Red Bull. Muita coisa da abordagem. E vão ser feitos erros, cara. Outra coisa, gente. Por que a gente tá julgando a Blue CEO no terceiro ano dela? É o terceiro ano, praticamente. Por quê? A FSG foi ganhar alguma coisa com o Liverpool no quarto ano. E no terceiro ano, segundo ano e meio, terceiro ano, os caras já ganharam a taça europeia. Com um elenco mais jovem. Outra coisa, eu acho muito engraçado o pessoal querer desvirtuar esse argumento. Mas é típico do bolstileiro, né? Você apresenta um fato pro bolstileiro, ele não acredita. Ele quer desvirtuar o fato. Qual é o fato? É o time mais jovem da história da Premier League. Pegou um G4. Se isso não é um feito, o que é? Fala pra mim. Eu acho incrível isso. Os caras querem desvirtuar um fato. Os caras conseguiram ser campeão. O mundo não funciona do jeito que você quer, não. O mundo é dos negócios. O mundo é pra quem é realista. O mundo é capitalista. O sistema é foda, parceiro. O mundo não funciona do jeito que você acha. Outra coisa, eu não sou torcedor de Chelsea. Eu não analiso com a mente do torcedor. A coisa que eu acho mais engraçado que o QI de protozoária do Alisson fala pra mim, você não é torcedor. Graças a Deus, eu não sou mais um burro, né, velho? Eu analiso como negócio, porque futebol é negócio, velho. Um abraço pro pessoal do Not Soccer. E os caras não gostam quando eu falo que futebol é negócio, mas adivinha só, futebol é negócio, papai. Aí outra coisa, os caras compram o Chelsea por 3,5 bilhões, 2,5, né?
Foi 2,5 bilhões de libras. Em 3 anos, os caras praticamente dobraram um negócio de bi. Aí os inteligentes estão onde? No Twitter. Isso sem o estádio, hein? Sem o estádio. Sem o estádio. Aí os inteligentes... Ah, mas não ganhou... Calma. Calma. Já ganhou título. Outra coisa, os caras contratam jogador pra montar time vencedor. Porque se esse time... Novamente, se esse time do Chelsea, 70% dessa rapaziada que tá aí vingar, vai ser um problema, os caras. Vai ser um problema. Outra coisa, gente, ó. Seria muito fácil pra Luciano montar um time pra vencer tudo em um ano. Mas aonde tá a sustentabilidade nisso? Pode falar o que quiser do Arsenal. Pode falar o que quiser do Arsenal. Mas o Arsenal tem um time, ele já tá no topo da Europa há quanto tempo? Ah, mas não ganhou nada. Irmão, você tem Real Madrid, você tem PSGs, até porque os últimos vencedores de Champions League é só time humilde. Ave Maria, não gasta nada, né? Real Madrid, PSG, meu Deus, cara, os caras não gastam nada. É só time humilde. A Premier League, o Liverpool ganhou, mas tá ali brigando, todo ano tá brigando lá na cabeça. Pode não ganhar nada, mas tá brigando na cabeça. Ou seja, quer queira, quer não, o Arsenal hoje ele faz parte de uma elite da Europa. Pra mim, não, tipo assim, no papel e joga com, ó, no papel e quando tá online, não tem 5 times do mundo melhor do que o Arsenal. Quando os caras estão, vê que os caras fizeram com o Real Madrid. Os caras foram eliminados pelos campeões. Em 2 jogos duros, pra mim, taticamente falando, de os times, apesar que o Luiz fala do Botafogo, mas taticamente falando, jogando de igual para igual, o Arsenal foi o time que mais desafiou o PSG. Se não fosse o Donnarumma, obviamente o Si, né? Mas o Donnarumma salvou naqueles 2 jogos. Pode falar o que quiser do Arsenal, mas o Arsenal tá ali. O Arsenal entra candidato de Champions, candidato de Premier League, mas foi com 3, 4 anos a montagem desse elenco. Foi um projeto a longo prazo. Agora você cobra pra dar o próximo passo. A gente vai falar já sobre isso. Eu já falar de Arsenal. Cobrar pra dar o próximo passo. Então, você vai montar um time não pra ser competitivo um ano. Você vai montar um time que vai ser competitivo por muitos e muitos anos. É isso que o pessoal não entende. Gente, o Chelsea não tá montando um time pra um ano. Os caras estão montando um time pra ser competitivo ano sim, ano também. Alguém tem alguma dúvida? Quando esse time engrenar, os caras vão ser competitivos todos os anos? Vão ser um problema todos os anos? Fora com o talento que tem lá. Esse Sapaev, cara, dizem que esse moleque é fenômeno. E o Chelsea recrutou. O projeto fracassado recrutou. Esse armênio, esqueci o nome, Sapatev, esqueci o nome dele. Mano, não sei. Maluco, dizem que o maluco é um fenômeno. Dizem que é o Lamine Yamal 2.0. O Chelsea recrutou. O projeto fracassado recrutou. Então, tem um negócio que eu não entendo muito. É isso que o pessoal não entende. É um negócio que é a longo prazo. Pode perder amanhã pro Palmeiras. Não interessa. Vai ser um time competitivo, vai ser um time que vai estar em todo o Mundial. Aí vamos lá, ó. Aí fala, ó. Pessoas falam que o Chelsea tá empilhando talentos. Mas isso pode ser diferente quando os jogadores são trocados, ó. Alguns clubes que eu converso, ó, o Chelsea foi feito de piada, ó. Mas a tentativa de trazer a folha salarial para baixo, o que parecia ser um recrutamento maluco, agora ó, tá parecendo que o negócio realmente é promissor. Existe ali uma ideia. E tem gente que, ó, antigamente o Chelsea era piada, agora não é mais piada, o Chelsea é exemplo. Aí, ó. O plano do Chelsea sempre foi, ó, vamos montar um time jovem para que eles possam crescer juntos. Aí, ó, o Chelsea não quer, ó, uma temporada de sucesso, ó, one season sucesso. Eles querem manter competitivo, ó, para desafiar por taças por um longo período. Longo período. É por isso que eu falo que quando o Chelsea for competitivo, vai ser por muito tempo. Muito tempo. Belezinha? Aí falando aqui, ó. Eu acho que o grupo tá crescendo, por exemplo, em outras situações contra o Benfica ali, o Chelsea teria sido eliminado. E existe um senso dentro do Chelsea que o elenco tá mais unido, que o elenco criou uma casca, que vencer a Conference League fez bem. Tem essa crença interna.
E pra você ver hoje, o Chelsea é exemplo. Aí, ó, pode ter sido um pouco caótico no primeiro e no segundo ano, mas as coisas meio que acalmaram, né? Ó. Apesar de piadas na mídia social, ó, o Chelsea parece que tá rindo por último. Se classificou pra Champions League e um time que tá muito competitivo. Claro que tem espaço para melhoras. Hoje o Chelsea é um time competitivo. O Chelsea, todo mundo saudável, mesmo com Dilep ou Jackson, é um time competitivo. Falta 2 ou 3 peças? Falta, eu falo isso direto. Falta 2, 3 peças. Eu falo isso desde o começo. Mas é 2, 3 peças. Não é 15, 20. Tem time aí que tá faltando nem 2, 3 peças, não. Tem time aí que falta praticamente o elenco inteiro, né? Então é um negócio muito complicado. Aí fala, em relação ao Nicolas Jackson, que muitos times, ó, o David Austin falando, ó, muitos times que você conversa sobre o Nicolas Jackson, o pessoal fala, acha ele um bom jogador. Só que, entendeu? Tem times que gostam muito do Jackson, mas ninguém vai pagar um grande valor por ele. E muito em relação ao Jackson, gente, é cabeça. Muito em relação ao Nicolas Jackson é cabeça. Quando a cabeça dele tá ruim, aí que ele fica bagre do bagre do bagre, né? Mas enfim, rapaziada, esse negócio do Chelsea, infelizmente, cara, é com o tempo. Eu já falei sobre isso. Quando esse time encaixar mesmo, esse time vai ser um problema, mano. Quando esse time do Chelsea ele encaixar, ele vai ser um problema. Pode demorar 2, 3 anos. Esse time vai encaixar. E quando esse time encaixar, ele não vai disputar só Premier League. Vai ser Champions, vai ser todas as taças. O Chelsea vai estar lá disputando. Não é isso que você quer? No final, ter um time competitivo, um time para ganhar, um time para disputar contra qualquer um. Não é isso que é o grande objetivo? Eu acho esse objetivo, talvez não com a velocidade que a torcida quer, está sendo alcançado. E nesse meio tempo, a Blucio tá montando um time competitivo, tá deixando um legado, tá deixando um monte de talentos. E em 3 anos, os caras dobraram o investimento de 1 bilhão. Quem é o burro? Quem é o inteligente? Está bem claro, né, rapaziada? Tá bem claro, né? E pros padeiros de Harvard, vamos empreender, rapaziada. Vamos empreender, ó. Vamos empreender. Vocês são tão gênios do negócios. Vocês são tão inteligentão. Vamos empreender, rapaziada. Vamos pagar imposto. Que tal? Pagar imposto pra primeira dama gastar. Vamos empreender pra pagar imposto. Pra comprar bolsa cara para deputados, né? Deputados. Comprar roupa cara para deputados. Maquiagem, né? Cirurgia do nariz para deputados. Tem muito falador e pouco empreendedor no Brasil. Enfim, rapaziada, vamos lá falar do Arsenal. Vamos lá, rapaziada, o Arsenal que tá... O Arsenal, ele chegou num ponto que é o ponto de quebra, né? O Arsenal chegou no ponto de quebra. Enfim, rapaziada, vamos lá. Em relação ao Rodrigo, ó, que o Arsenal gosta do Rodrigo e tem dúvidas aí com a parte física do Rodrigo. Eu acho uma besteira enorme, né? Mas beleza. Se adaptar à Premier League. Eu acho que no talento tem jogador aí com a parte física bem mais suspeita e deu certo na Premier League, né? O Odegaard é um, né? Se o Odegaard deu certo, não é porque o Rodrigo vai dar certo. Então, em relação ao Rodrigo, gente, uma coisa que o pessoal não entende... Só um minuto, rapaziada. Em relação ao Rodrigo, uma coisa que o pessoal não entende é que é caro, velho. Novamente, é caro. Rodrigo é caro. Ele é muito caro. O salário é alto, pagar o Real Madrid é alto. E tipo assim, eu acho que se o Aston gasta muito em um... tipo assim, gasta muito em um... Como posso falar? Em um 9... Como fica o Arsenal? Agora, o Arsenal tem que ter esse negócio, esse recrutamento suspeito, entendeu? Por exemplo, ó, isso aqui do Arsenal. Madueke. Não faz sentido nenhum, cara. Ó, separado do acordo do Eze. Madueke. Entende? Tipo assim,
esse recrutamento do Arsenal, que depois que o André Aberta chegou, Mosqueira, você entende? Nogard, você entende? Você sabe por quê? Agora, Madueke, entende? Então, não sei, velho. Eu acho que o Arsenal, ele quer jogadores pra talvez variar um pouco mais ou chegar no outro nível, mas não tem tantos jogadores desse porte no mercado. O Madueke, gente, pra jogar na ponta direita, você tem o Saka. Eu não sei se o Madueke vai querer ser reserva lá. Eu acho que esse recrutamento do Madueke é um negócio do Arsenal que eu não tô muito entendendo. O que eles querem? Eles querem um reserva pro Saka? Beleza. Mas alguém versátil, alguém pra trazer impacto? Não sei, talvez o Arteta vê algo nele. Mas, por exemplo, ó, separado do Eze. O Eze é uma boa contratação pro Arsenal. O Eze faz sentido. O Eze te dá novas variações, te dá impacto, jogador técnico, que flutua muito bem. O Eze é o tipo de jogador para você quebrar bloco baixo, para pensar um pouco mais, que tem um drible, que tem aquele negócio, aquela individualidade que pode quebrar um jogo. O Eze faz sentido. O Madueke que me pega um pouco. Novamente, rapaziada, para ser reserva do Saka, beleza, agora quanto é que vão gastar? 45 milhões de libras no reserva do Saka? Entendeu? Não sei se talvez seja. Não sei se. Cara, se é a melhor ideia pro Arsenal contratar o Madueke. Eu sou totalmente. Eu gosto do Madueke, gente. Eu acho o Madueke um jogador de potencial. Eu vi que no PSV já teve seus momentos no Chelsea. Agora, pro Arsenal, eu falo isso pro Arsenal. Talvez seja isso, o cara pra competir com o Saka. A única maneira de você fazer senso disso aqui é um jogador pra competir com o Saka. Agora, se o Arsenal, nos sonhos mais devastadores, acha que ele é um cara que pode desafiar lá na esquerda, irmão, vai dar uma merda do cavalho, velho. Porque eventualmente ele vai ficar puto porque ele é banco. E na esquerda ele é praticamente inútil. E aí? Como é que faz? Outra coisa, o Aston precisa de números. Precisa trazer números. Você tem isso com o Eze. Você não tem muito isso ainda com o Madueke. Belezinha? Agora, o Eze, eu acho que o Eze. O Eze é uma boa sacada. Eu gosto do Eze porque o Eze te traz muita. Te traz produção e te traz muita versatilidade. E com o Eze, cara, você pode se tornar um time mais imprevisível. Isso é legal. Mas enfim. Obviamente o Rodrigo é muito caro. Em relação ao Gyökeres, muito em relação ao Gyökeres, gente, é o preço. Ninguém sabe o preço. Por exemplo, gente, o Arsenal não vai gastar 80 milhões de euros no Gyökeres. Eu tenho muito pé atrás se vão fazer isso. Muito pé atrás. Que o Arsenal realmente vai gastar esse valor no Gyökeres. Mas, enfim, rapaziada, aí fala que, tipo assim, ó. Aí também fala do Watkins, né? Pode ser um jogador que se movimente, né? Pelo mercado. Vamos ver. Aí fala aqui do Sesco, que o Arsenal, nenhum acordo com o jogador o Sesco teve ainda, né? Porque fala que a relação do empresário com o Edu e com o Eito era muito boa, né? Mas com o André Aberta, essa relação ainda não floresceu, né? Aí fala que teve indicações que o Arsenal está focado em outros alvos. Está focado em outros alvos aí. Aqui, rapaziada, em relação ao 9, eu acho que é o mercado dos valores, cara. O Leipzig tá batendo o pé por 80 milhões de euros. Dizem que quer um pacote de 100 milhões de euros. E quando o Leipzig vê o preço que o Frankfurt coloca no Ekitike, entende? Eu acho que ninguém quer sair como besta nessa história. Ninguém quer dar o primeiro passo. Ninguém. Então tá, sei lá, tá muito complicado. O Sesco, eu acho que
é o melhor nome para o futuro, mas o Arsenal precisa de impacto imediato. O Gyökeres é o melhor nome de impacto para agora. Agora, o Gyökeres. Então, esse mercado de 9, tipo assim, alguém precisa começar esse mercado. Sesco, Gyökeres, que alguma dessas peças precisa se movimentar. Quando uma se movimentar, talvez o Osimhen desbloqueie muita coisa, né? Ele ir para a Arábia Saudita, ou ele aparecer em algum clube da Europa. Alguma coisa precisa acontecer nesse sentido. Aí vamos lá, e o Arsenal aqui também, ó, que pode vender um dos jogadores aí estabelecidos, né? O Martinelli, né? Muito ligado, e também tá a situação do Kai Havertz, né? A situação dele. E aqui fala que o Al Nassr pode oferecer 85 milhões de euros pelo Martinelli. O Arsenal quer vender o jogador, mas fontes indicam, né, que o Arsenal pode ser persuadido. Cara, 85 milhões de euros pelo Martinelli, eu acho que o Arsenal não aceita, hein, velho? Eu acho que o Arsenal não aceita 85 milhões de euros. É dinheiro, mano. 85 milhões de euros você financia o Eze, né? Pratica mais do que o Eze. Agora, o Ben Jacobs, cara, não é um cara muito confiável, entendeu? Ele fala muito e não acontece nada. A verdade é essa, velho. Ele fala muito, né? Ele também falou que a Arábia Saudita ia pagar 100 milhões de euros pelo Kudus. Ia uma proposta pelo Luiz Dias. Essa proposta nunca chegou pelo Luiz Dias, né? Eu até acho que os caras vão preferir o Luiz Dias ao invés do Martinelli. Até porque, cara, o Cristiano Ronaldo, ele vai querer jogador pronto do lado dele, né? Jogadores prontos. Não sei se o Martinelli é esse caso, né? Em relação ao Havertz, é um nome pra ficar de olho, Havertz, rapaziada. É um nome pra ficar de olho. Porque próxima temporada, principalmente como essa janela do Arsenal for, Gyökeres, Sesco, por exemplo, Madueke pra ponta direita, cara, meio campo, o Havertz é o nome pra ficar de olho. Porque talvez existe a forte possibilidade do Havertz meio que ficar sem espaço. Agora, com o Eze e talvez essa ideia de virar um 4-4-2, o Havertz pode ser um cara importante pra isso. Pode ser um cara importante. Eu ainda vejo é porque de 10, né, ele não tava dando muito certo. Mas tem gente que defende usar o Havertz de 8. Usar o Havertz de 8. Ele é um cara trabalhador sem a bola, o Kai Havertz. Mas o Havertz é um jogador pra ficar de olho. É um jogador pra ficar de olho. Porque realmente tem clubes alemães de olho nele. O Bayern de Munique gosta dele. Gosta muito dele, o Bayern de Munique. Mas é um jogador que ganha bem no Arsenal. Tem um salário alto. O Arteta gosta dele. Mas é um jogador, dependendo de como for a janela do Arsenal, que pode ficar sem espaço. E talvez perda a titularidade. Você tem que estar de olho nisso. Se ele perder a titularidade, perder espaço e o time encaixar, vai que o time encaixa. Eze, Madueke, Gyökeres ou Sesco. Aí você tem Odegaard, Rice. Vai que o time encaixa sem ele. Você vai ter que vender. Você não vai ficar pagando o salário que ele ganha pra ser banco. Então, a situação do Kai Havertz vai ser uma pra gente observar na próxima temporada. Vai ser uma. Eu ainda acho que o Arteta conta com ele, o Arteta gosta dele, o Arteta sabe do impacto tático do Havertz. O pessoal esquece um pouco que também tem um trabalho sem a bola. O Havertz é um cara que pressionava as zagas muito bem, é um cara alto, atlético, forte fisicamente. Só que ele não é aquele 9, 9, 9, né? Entendeu? Tamo junto.